Então, boa noite. Meu nome é Marcelo Vicente Toledo Araújo, sou gastroenterologista aqui de João Pessoa. Estou aqui na preceptoria então, desse curso de preceptoria anual, né, promovido pelo Instituto Autoimune, e com participantes do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Distrito Federal, Brasília. E hoje a ideia é a gente mudar um pouquinho o foco, tentando, na verdade, trazer um caso clínico fictício, né, que trouxe várias informações e várias situações do mundo real, do nosso ambulatório. São dúvidas e colocações que partem muito dos nossos residentes, então creio que seja dúvida de muitos daqui também. E, de certa forma, será uma revisão geral de todos os tópicos que já foram abarcados, né? O caso clínico ele é sucinto, vocês têm liberdade, se eventualmente querer me interromper, né, para ter alguma dúvida. Quem chegou depois, a gente fará 5 perguntas ao longo da descrição, da evolução do caso, com as explicações, né, das minhas justificativas, porque talvez não existe exatamente um certo ou errado, existem possibilidades e algumas que a gente optou. Então, começando pelo caso, é uma mulher de 25 anos, solteira, técnica de enfermagem, que chegou no nosso consultório ambulatório com a queixa de diarreia há 3 meses. Uma frequência de aproximadamente 6 evacuações por dia, tinha episódios noturnos, presença de sangramento, né, sangue vivo e muco intermitentes, não eram todas as evacuações, a presença de cólicas, tenesmo, né, que é a sensação de evacuação incompleta, e a urgência, na necessidade de ir ao banheiro. Já tinha procurado outros colegas, o que é muito comum, né, passa por vários colegas, inicialmente, principalmente pacientes jovens, foi submetida a tratamentos sintomáticos e antiparasitários, mas não obteve nenhuma melhora dos sintomas. Já nos antecipando, né, negava qualquer outra queixa no interrogatório estomatológico e, mais especificamente aqui da preceptoria, nenhuma manifestação extraintestinal, manifestações oculares, articulares, dermatológicas ou outras. De comorbidades, não tinha nenhuma comorbidade, paciente jovem, saudável, né, não negava o uso de anti-inflamatórios, nunca foi submetido à cirurgia e era no lípara, nunca tinha engravidado. Também no antecedente pessoal, desconhecia qualquer parente que tivesse histórico de doença inflamatória intestinal, neoplasias ou outras comorbidades também mais importantes. Os pais saudáveis e vivos. Exame físico também não mostrava nenhuma alteração importante, depois, né, percebemos um pouco de hipocorado, mas nada que significasse uma suspeita maior. Trazia um hemograma, né, feito em posto de saúde, nessas policlínicas, que mostrava hemoglobina de 10,5. Então, iniciando aqui nossa primeira pergunta, fazendo um teste, né, quem tiver chegado depois, partindo dessa pequena história, desse pequeno relato, qual seria sua hipótese diagnóstica? Né? Um quadro de diarreia crônica, né, que dura mais de 30 dias, ou alguma literatura coloca mais de 15, um padrão, né, seria mais de síndrome do intestino irritável, uma doença inflamatória intestinal, vocês já pensariam de cara, uma gastroenterocolite aguda. Então, vamos para os participantes fazer o primeiro teste. São 40 segundos, a gente aproveita para testar aqui o sistema. 10 dos 14 já votaram, tem 4 aqui em dúvida ainda. Faltou um Nzinho ali na primeira hipótese, né? Aula, a preceptoria em doença inflamatória intestinal, a grande maioria respondeu doença inflamatória intestinal, e 15% ainda pensou na possibilidade de tratar-se de uma gastroenterocolite aguda. Bom, então a hipótese que nós levantamos é de um padrão de diarreia inflamatória, então a síndrome do intestino irritável, né? Episódios noturnos, sangue nas fezes, era menos provável. A gastroenterocolite, já deixando de ser aguda, mas causas infecciosas, ainda permanecia como hipótese diagnóstica. Então, em geral, quando a gente suspeita de um paciente que tem doença inflamatória intestinal, né, isso a gente tem feito um trabalho junto aos residentes da medicina, família e comunidade, para a gente conseguir identificar precocemente e tentar reduzir o tempo de jornada dos pacientes. Então, são pacientes jovens, na sua grande maioria, né, entre 15 e 40 anos de idade, se apresentam, 80% com quadro de dor abdominal, diarreia e emagrecimento. Quase a metade deles pode já se apresentar com alguma manifestação extraintestinal, algumas delas, inclusive, antecedendo os sintomas intestinais.
E aí deve sempre pensar em doença inflamatória intestinal. Mas nas diarreias inflamatórias, essas com sangue, elevação das provas de atividade inflamatória, febre, fazem parte do diagnóstico diferencial a tuberculose intestinal. Essa entra mais no contexto da doença de Crohn, né, mas que pode ter acometendo o cólon também, uma forma que pode ser pseudotumoral ou sugerir realmente umas úlceras que geralmente são nelares. A colite isquêmica, que se apresenta também muito semelhante ao Crohn, geralmente são pacientes idosos, pacientes que têm doença aterosclerose avançada, mas o padrão colonoscópico pode ser com úlceras, com erosões, geralmente nas flexuras, nos pontos onde tem a transição da vascularização. As infecções, que é o grande ponto aqui, então incluindo todos os tipos de etiologia, virais, bacterianas, fúngicas, amebíase. Dentre as virais, eu cito aqui a citomegalovírus, né, em pacientes que são imunodeprimidos, né, portadores de HIV e SIDA especificamente. As bacterianas, que nos países em desenvolvimento, como o país do Brasil, a gente não pode esquecer. Fúngicas também, pacientes imunossuprimidos e que fazem uso de antibióticos, pacientes que têm procedimentos cirúrgicos prévios, né? Colectomias, anastomoses colônicas. Amebíase, apesar que tem um estudo, acho que o Dr. Carlos até participou, de Recife, que mostra que nossas amebas parecem que não são das mais patogênicas, inclusive não formam tanto abscesso hepático como as que tem no nosso centro-oeste, no México e outros locais. Doenças imunomediadas, aqui eu cito especificamente doença do IBC, mas outras, sempre questionar por medicamentos, anti-inflamatórios não esteroidais, não hormonais, micofenolato, os bifosfonados, e as neoplasias, que também podem ser semelhantes às doenças inflamatórias intestinais. Diante Marcelo, desse quadro... Só uma colocação. Quem quiser já ir tirando alguma dúvida, pode interromper, sim, ou sim. quem não quiser fazer pergunta, pode botar lá no bate-papo também. Exatamente. Essas Como dúvidas. eu estou aqui sem ver o chat, provavelmente eu as fico perguntas... acompanhando aqui. Pronto, doutor Carlos aí serve como moderador, né? O senhor me interrompe aí para não ficar mudando aqui, porque eu acho que se eu entrar no chat, vocês todos ficarão vendo o que eu estou vendo aqui, que eu estou compartilhando minha tela. Então, vamos para a nossa segunda pergunta. Diante desse quadro clínico apresentado, as hipóteses diagnósticas que foram levantadas, que exames você solicitaria? Hemograma e provas de atividade inflamatória, uma propedêutica fecal com parasitologem fezes, coprocultura, calprotectina, pesquisa, se você tiver condições, toxina A e B para clostridioides, né? A bioquímica com TSH, proteína total e frações, glicose ferrocinética, entre outros, apenas videoconoscopia ou todas acima? Vamos aqui, então, para a nossa segunda pergunta. Pouco mais da metade já respondeu. A gente estava na dúvida se 25 ou 30 segundos eram suficientes, doutor Carlos. Aí colocou como 40 aqui. Tá de bom. Qual a idade da paciente? Me lembra aí. 25 anos. Uma jovem, 25 anos. Então, aqui fomos unânimes, né? Realmente todos acima. Isso aqui é uma questão mais para exercitarmos aqui o raciocínio e nossas condutas. Então, como fazer o diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal? Deixa eu fazer um questionamento também. Pois não? Eu, atualmente, quando eu decido fazer a colonoscopia, obviamente não nessa sequência, eu, atualmente, não peço a coprocultura ou a calprotectina, por uma questão de custo, sabe? Eu tenho feito, se eu decido fazer, obviamente, se eu estou naquela fase de investigação, claro, eu tinha muito sangue, mas eu achei que era um daqueles agentes infecciosos, às vezes eu faço hemograma, faço os testes de prova endócrinas, atividade inflamatória, se eu acho que é infecciosa, eu espero a coprocultura, eventualmente nessa descrição, e se optar, eu faço a calprotectina, mas nesse caso ela tem muco, tem sangue, vai dar atividade inflamatória, mas se eu decidir fazer colonoscopia, eu habitualmente não peço a calprotectina nesse momento de imediato, entendeu? Alguém diz, mas poderia para segmento depois, mas tem custo, né? Hoje em dia, mesmo alguns locais a gente conseguindo fazer, quem tem 0800, liga para até uma dica interessante, né? Quem tiver no grupo precisar aqui, tiver querer fazer um diagnóstico diferencial entre um intestino irritável, se tem atividade inflamatória, a calprotectina ela pode ser disponibilizada. Existe um 0800 que a gente utiliza algumas vezes, às vezes é para o paciente já com diagnóstico, mas a gente termina conseguindo fazer esse 0800. Depois, quem quiser no grupo,
A gente pode até compartilhar esse 0800 que é pago pela Janssen, aqui especificamente em Pernambuco. Não sei se nos outros estados também está. Aqui na Paraíba também. Então, assim, na investigação de diarreia crônica, né, não quando está muito na cara, assim, que é uma diarreia inflamatória e há uma perspectiva de ser uma doença inflamatória intestinal, a gente pede sim a calprotectina, doutor Carlos, como rotina, porque exatamente, dentro dos custos, é a coisa que a gente consegue, né, com qualidade e, né, fornecido pela indústria farmacêutica. Não só a Janssen, a gente consegue também pela Takeda. A Takeda na forma de voucher. A AVE teve uma época que fornecia para a gente também, mas deixou de fornecer. Então, a gente tem isso com muita facilidade, então é uma arma que né, nos ajuda demais. Você já pede tanto dois, você já pede já calprotectina e colonoscopia. Eu então, atualmente não colonoscopia a gente não pede de cara, mas quando tem os sinais e sintomas de alarme, meu paciente já tiver mais de 45 anos, a gente já pede a colonoscopia. E quando a investigação de anemia, síndrome consumptiva ou a possibilidade de uma doença inflamatória intestinal, uma diarreia crônica, a gente pede ileocolonoscopia, que é uma observação que, a depender, os colegas pedem colonoscopia, dependendo do endoscopista que não se liga muito na indicação, né, vai fazendo aquela série, não entra no ilho. E pode ser uma informação que muda realmente a conduta e tudo do paciente, nosso prognóstico. E não só entrar no ilho daquela entrada da válvula, entrar além o máximo possível, 15, 20 centímetros, se puder. Mas a gente pede sim. E quando a suspeita é muito grande, doutor Carlos, a gente pede até para fazer essa comparação mesmo. A gente tem um padrão pré antes de introduzir qualquer medicação, para a gente ver a queda, né, do ponto de vista quantitativo mesmo. Eu também acho. Eu não pedia, não, mas agora eu estou pedindo. Eu acho interessante para você acompanhar o paciente. Você viu quanto é que está a calprotectina ali com aquele grau de inflamação, começa a tratar, que às vezes o paciente melhora clinicamente, mas lá não melhora tanto, né? Aí eu tenho pedido também. Agora, TSH que eu não pediria porque é diarreia com sangue, né? Então, aqui eu coloquei mais que seria o perfil de bioquímica completa de uma investigação de uma diarreia crônica. Entendi, né? A gente ainda está naquela, mas a gente se surpreende eventualmente com comorbidades. Uma mulher jovem pode ter outras doenças imunomediáveis associadas, mas eu concordo. Se fosse para enxugar aqui, eu tenho poucos, eu não colocaria o TSH agora. E não sei se vocês têm essa experiência em relação à calprotectina. Tem pacientes que manifestam a calprotectina muito alta, maior do que 3.000, maior do que 800, que é o valor de referência, com a doença que eventualmente não é tão inflamada, e tem outros pacientes que têm um cólon completo e está lá em 300, 400 a calprotectina. Aí isso, ou seja, como fosse um padrão fenotípico de apresentação da calprotectina, e a gente vai apresentando depois, quando a gente pega isolado, por isso que é importante esse pré, eu acho. Sabe, doutor Carlos? Bom, eu queria fazer uma observação que, assim, numa diarreia sanguinolenta, eu não pediria calprotectina, porque ela vai vir elevada e existem grandes flutuações de calprotectina, mas eu já saberia que se trataria de um processo inflamatório. Eu acho a calprotectina mais útil quando você tem, por exemplo, no contexto de uma diarreia mais aquosa, que você pede inicialmente uma colonoscopia, a calprotectina auxiliaria, porque se vier elevada no contexto de uma colonoscopia normal, você continuaria desconfiando que seria algo intestinal e você iria buscar algo em delgado, com enterografia. Aliás, eu, na maioria das situações hoje em dia, eu já peço a enterografia junto, né, no contexto de uma diarreia crônica. Mas aí a gente pode pensar, puxa, mas tem a relação de custo-benefício e tudo, mas se o paciente tem uma diarreia crônica, já com características de uma diarreia orgânica, e você pede e vem uma colonoscopia normal, você teria que pedir a enterografia de qualquer jeito. E se vier anormal, você precisaria muitas vezes, pelo menos na maioria das vezes, como diagnóstico diferencial entre doença de Crohn e retocolite ulcerativa, porque a doença de Crohn ela pode simular muitas vezes uma retocolite. Eu sei que tem quadros muito típicos de retocolite, mas eu já me surpreendi, eu acho que os colegas também, com quadros de retocolite, né, que a gente começa acompanhando como retocolite e de repente evolui para uma doença de Crohn. Já tive um paciente que nem era tão novo, ele começou a doença depois de 60, ele passou mais ou menos uns 5 anos com a proctosigmoidite maio 2, em tudo semelhante a uma retocolite, inclusive todas as classificações endoscópicas eram assim, e depois ele evoluiu com calceteamento, fez fístula perianal. Então, eu sempre tenho um pouco mais de ceticismo em relação a essa coisa da colonoscopia que parece com retocolite, e aí eu costumo pedir a enterografia também. E lembrando que a ileocolonoscopia, quando a gente solicita, eu também, mesmo suspeitando já que pode ser algo em cólon, uma diarreia sanguinolenta, com sangue vivo, tenesmo, eu peço com biópsias seriadas, porque o paciente tendo inflamação microscópica proximal à inflamação macroscópica,
isso tem um valor prognóstico, a possibilidade de evolução proximal é maior. Então, só lembrando esse detalhe também, que eu acho interessante pedir com biópsia seriada para todos. Bem lembrado, só lembrando que a gente está com um quadro muito característico, né? Quer dizer, Isso. a gente está imaginando que é um paciente de 25 anos, até para pensar em outros diagnósticos diferenciais que fosse de origem infecciosa. Claro, porque se você visse uma colonoscopia lá, que tem um padrão que não lembra a doença inflamatória intestinal, ou vem um resultado de ecoproctura sugerindo algum agente infeccioso, a gente não faria essa sequência toda. Mas o problema é que é um paciente de 25 anos, né? Se fosse um paciente mais velho com essa mesma característica, eu esperaria a colonoscopia em vez de fazer a colprotectina, podia ser um tumor. E aí eu deixaria de fazer toda essa investigação. Estou fazendo aqui o contraponto do advogado do diabo. Eu deixaria de fazer todo esse contraponto, porque aí, no tumor, nem precisaria de calprotectina, nem precisaria de eletroressonância, né? Claro, esse caso aí ele está muito direcionado, porque a faixa etárica, e pensando numa evolução de 3 meses, até as infecções bacterianas, é uma coisa que a gente esperaria, e talvez a gente perdesse um tempo para realizar esse exame. Mas eu sempre penso nessa questão do custo-benefício, até no privado mesmo. Hoje em dia, em relação a isso, num caso, obviamente, borderline ali, que ela pode ter um outro sintoma, que uma anemia, perda de peso, esse não é o diagnóstico, mas realmente esse é caso, 25 anos, sem fator de risco nenhum, você achar que 3 meses é de origem bacteriana, esperar com a procura, tratar, e se não fica, ou se eu achar da colonoscopia não fosse característica, eu encerrava por aí e tratasse a infecção, também não estaria errado, mas eu concordo que a gente quer ganhar tempo numa paciente que já está com 3 meses com queixa, mas só para ter esse cuidado para a gente não fazer um kit completo, né? Obviamente, se não tivesse outra característica como idade, por exemplo. Se ela tivesse ali borderline, a gente precisaria, eu faria a primeira colonoscopia, não faria coproctura, não faria calprotectina, não faria coproctura, sim, calprotectina não faria, nem interressonância, nem outro exame, esperava o resultado da coluna. Perfeito. Então, assim, eu concordo, né? A ileocolonoscopia a gente deve pedir com biópsias seriadas para tentar caracterizar. E se for na faixa etária, que também um paciente mais idoso, também para as colites microscópicas, mas não seria no padrão inflamatório, a gente sempre pede também na diarreia crônica, né? E aí, voltando então, assim, o diagnóstico, né, da doença inflamatória intestinal, ele não tem nada exatamente patognomônico, apesar de que a endoscopia hoje realmente é a nossa principal arma para definir quando o aspecto é mais característico, junto com o anado patológico, que também não tem nada patognomônico, como a doença de Crohn, o granuloma não caseoso. Então, ele é um combinado do aspecto clínico, geralmente da diarreia, uma diarreia com aspecto inflamatório, que é refletido no laboratório, as provas de atividade inflamatória, anemia, ferropenia, muitas vezes. No Crohn é mais evidente a perda de peso do que na retocolite, mas isso pode acontecer. O exame de imagem, como foi bem lembrado por doutor Marcos Heroncio, principalmente na doença de Crohn, mas hoje com os exames seccionais a gente consegue ver também que essas doenças, né, reticolites, que às vezes estão restritas à mucosa, a gente vê especialmente, parece que há um componentezinho também que pode ser quase que transmural, a tubulização, aquelas coisas que acontecem na retocolite. Os resultados desses exames solicitados, então, os mais importantes, né, confirmar a anemia, que ela já trazia na primeira consulta, um padrão microcítico hipocrômico, um leucócitos, né, no limite superior à normalidade, uma plaquetose, que são compatíveis com o processo inflamatório. A proteína C reativa, um valor de referência que geralmente é de 5 a 6, estava elevado, VHS também para a idade um pouquinho elevada, e mostrava uma ferropenia. A calprotectina, confirmando que havia um processo inflamatório, que era uma diarreia inflamatória, veio alta. Só para quem não lembra, os valores de referência são entre 50 e 150, alguns colocam como 200, como a zona indeterminada, abaixo de 50 seria o normal, e acima disso, valores alterados. Essa seria a colonoscopia, lembrando que é um caso fictício, mas né, essa biópsia, por exemplo, é de um caso real que é bem semelhante. À esquerda, aqui no alto, a gente tem, então, o ilho, né, o osteopendicular mostrando o seco, o colo ascendente, o transverso, e a partir do sigmoide a gente percebe um padrão de diminuição da vascularização submucosa, de edema, de enantema, né, um pouco de fibrina sobre a mucosa, né, um pouco de friabilidade, mostrando aqui sangue, isso antes da passagem do aparelho. E a biópsia, né, que foi a do reto que chamou um pouco mais a atenção, mostrava um padrão de inflamação intensa, com ulceração na biópsia, microabscessos de criptas e criptite, uma distorção arquitetural das glândulas leve, a depressão focal de mucina e a presença de linfoplasmocitose, que são achados bem característicos, né? Ele pegou aqui como sendo uma ulceração, bem característicos das doenças inflamatórias intestinais e um pouco mais da retocolite, né? Com ausência de granulomas, como falei, um percentual pequeno na doença de Crohn que a gente vê, não tem displasia, alterações citopáticas virais, pensando em citomegalovírus, também toda e ausência de malignidade.
Lembrando aqui os fenótipos, né, que a doença, que a retocolite tem. A gente hoje divide praticamente em 3. Há um tempo existia a proctite, a proctossigmoidite, a colite esquerda, a colite extensa e a pancolite. Hoje foi reduzida, então temos a maior forma de apresentação, que seria as formas mais distais, o reto ou a proctossigmoidite. A colite esquerda, aquela que não ultrapassa o ângulo esplênico, e ultrapassando o ângulo esplênico, chegando ao transverso ou até o seco, seria a pancolite. Lembrando também da classificação endoscópica, né, para vocês entenderem que a gente usa uma classificação fácil, apesar de não estar validada, é a classificação Mayo endoscópica. Então, Mayo 0 seria uma colonoscopia normal, vejam aqui o padrão de vascularização. Mayo 1, apenas edema e enantema, mas com integridade da mucosa, você deixa de ver esse padrão submucoso mais evidente. Mayo 2, você tem as microerosões, né, com essas fibrinas que você consegue ver um pouco mais, e eventualmente uma friabilidade ao toque do aparelho, você tem sangramento ao toque. E Mayo 3, o que caracterizaria de forma mais importante seriam as úlceras ou sangramento espontâneo. Então, a classificação da normalidade, da leve, da moderada ou forma grave. Além da classificação endoscópica, a gente tem as classificações clínicas, né, que a gente mais usa, a classificação de Mayo Score, que usa também os achados endoscópicos no sistema de pontuação, o número de evacuações, o sangramento, a presença de sangramento no reto, e uma avaliação bem subjetiva de como é que está o status do paciente, né, uma avaliação que você olha de normalidade, né, de comprometimento leve, moderado ou grave. Dá-se uma pontuação de 0 a 3, e acima de 10 é considerado uma doença em atividade severa, 6 a 10 é moderado. É importante lembrar desses valores porque eles são importantes na confecção de um laudo. Esse nosso paciente, então, tinha raios de sangue, né, nas vezes, mais de 5 evacuações, era aproximadamente 6. Na endoscopia, tinha aquela apresentação de ulcerações na biópsia, tinha uma friabilidade já antes da passagem do aparelho, o que seria um Mayo 3. E a avaliação geral do paciente é que havia um quadro leve, ela não parecia uma paciente tão grave. Então, nessa pontuação, ela fazia 8 pontos, o que seria um quadro moderado. Trulovitz, uma classificação mais antiga, também pode ser utilizada durante as consultas, avalia o paciente em doença leve, moderada ou grave, através do número de evacuações, a presença do sangue nas fezes, temperatura corporal, se o paciente está com hipertermia ou febre, a frequência cardíaca acima de 90, o ataque cardíaco propriamente, o paciente está em frequência normal, a hemoglobina, se há uma anemia mais significativa, abaixo de 10,5, e as provas de atividade inflamatória já tem hoje os Trulovitz modificados que usam a proteína C reativa. O nosso paciente, então, estava basicamente aqui no intermediário, ele tem uma hemoglobina 10,5, 10,8 ficava nessa faixa aqui entre leve e moderado. Então, nossa hipótese diagnóstica, a princípio, está numa retocolite ulcerativa, achados clínicos, laboratoriais, endoscópicos, histopatológicos compatíveis, com atividade moderada pelo score clínico de 8, e sem manifestações extraintestinais. Nesse momento, qual seria a sua conduta? Derivado de 5-asa, sulfasalazina ou mesalazina, na dose, né, até de 4 gramas via oral ou mais, tratamento tópico com mesalazina, enema ou supositório, uso de corticoide, prednisona 40 mg, partir para o imunobiológico, né, dentro do contexto do SUS, infliximab ou vedolizumab, não tínhamos ainda pequenas moléculas, vou passar aqui para vocês. Então, lembrando que não existe necessariamente uma resposta certa, né? Eu optei aqui, fiz um caso linear com algumas coisas, então eu vou ser contradito e quero que seja realmente interrogado. Peraí, acho que ele foi para outra pergunta aqui, não foi? Era isso que eu ia falar, Marcelo. Perdão. Engraçado, pulou, que eu só apertei uma aqui e foi direto para outra aqui. Deixa eu tentar ver de novo. Pronto. Não, acho que tá. Não, eu acho que na hora de passar as perguntas foi uma repetida. Eu vou voltar para cá, então. As alternativas é 1, 2, 3 e 4, né? Fiquem à vontade de responder, mas deixa eu ver se a próxima ficou fora de sequência. Pronto, está aqui então, não é isso? Não, essa aqui também é a 5ª pergunta. Volta aí. A gente tinha conferido aqui, eu acho que ficou, pulou. Não. Pronto, então vamos voltar para cá. Depois a gente vem para essa dúvida, perdão. Então, qual a sua conduta, né? Dessas aqui, quem quiser falar aqui, os moderadores, os participantes aqui, né? Fiquem à vontade.
Só resumindo, você era uma doença moderada, não é isso? Isso, uma doença de atividade moderada, uma proctossigmoidite. Certo. Acho falha nossa aqui, eu acho que no Ctrl+C, Ctrl+V das perguntas foi alguma errada, peço perdão. Marcelo, eu faria mesalazina, né, 4 gramas, né? E dependendo do estado geral dela, eu faria um corticoide, um período curto, assim, 10 dias, 14 dias, para dar uma melhorada, já que a mesalazina vai demorar aí mais ou menos, para ter uma resposta clínica, né? Demora uns 4 semanas, né? Aí eu faria corticoide e mesalazina para ela. Eu faria mesalazina oral e supositório, inicialmente, os dois. Eu gosto de fazer uma ponte. Então, a ponte para melhorar o sistema do paciente, já está 3 meses sintomático, com a doença moderada, por curto espaço de tempo, é um paciente jovem, sem comorbidade. Então, eu fico à vontade, às vezes, de fazer realmente corticoide com uma pontezinha para dar tempo da mesalazina oral agir. E aí eu fico à vontade de fazer também esse esquema proposto por Valéria. Num caso assim, leve a moderado, eu faria mais moderado do que leve, né? Eu faria corticoide também. A gente viu aquela mucosa, né? Eu sei que é um caso fictício, mas comentando sobre aquele achado que está ali, é uma mucosa muito hiperemiada, você tem incontáveis erosões, eu sei que é um maio 2, mas dentro do maio 2, da definição do maio 2, a gente pode ter uma mucosa levemente inflamada, às vezes com edema, e erosões esparsas, por exemplo. Pelo fato de ter erosões, isso seria um maio 2, mas a gente está vendo que, nesse caso, a inflamação é bem mais intensa, né, o número de erosões é muito grande, né, com depósito de fibrina, e ela tem repercussão também com anemia e tudo, com a diarreia sanguinolenta. Então, é um caso que a gente vê que é mais moderado do que grave. Então, eu acho que numa situação como essa, como o Carlos falou, numa paciente jovem que tolera mais corticoide, a gente não tem tanto que se preocupar com hipertensão, diabetes, osteoporose e outras condições que determinariam uma contraindicação, pelo menos relativa, do corticoide, ou até absoluta, eu me sentiria um pouco mais à vontade, nesse caso, para acelerar a remissão, fazer corticoide com azathioprina, com mesalazina. Normalmente, o que é descrito hoje nos consensos é acima de 2 gramas, mas pelo grau de inflamação, eu faria pelo menos 4 gramas para essa paciente, e eu faria o corticoide com desmame normal mesmo, entraria com 40 miligramas ao dia durante a primeira semana e faria o desmame 5 miligramas por semana. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então, né, como disse, não tem uma alternativa. Eu fui com também colega de Brasília, né? Então, nós optamos pelo uso do derivado 5-ASA por via sistêmica e tópica, né? Então, falando um pouco do tratamento, como eu disse aqui, é um pouco para revisão, né, dos conceitos que já foram falados, a gente tem, para o tratamento das doenças inflamatórias intestinais, incluindo a Crohn e retocolite, obviamente, a terapia dita convencional, que são os aminosalicilados. A opção da sulfasalazina foi colocada porque, para o PCDT, é nossa primeira escolha, né? A gente tem que colocar alguma justificativa, né, no SUS para o paciente não poder usar uma alergia, uma intolerância, e quando a gente precisa associar o tópico, eles não liberam, então você tem que colocar essa justificativa para a mesalazina para poder também fazer a mesalazina por via retal, seja supositório ou enema. Os corticoides, né, a gente costuma usar prednisona, nos pacientes internados, a hidrocortisona, que não são utilizados jamais, pelo menos idealmente, para manutenção, são, né, medicações que têm a resposta mais rápida, a dose geralmente é 40 miligramas, os estudos mostram que doses maiores que isso não trazem tanto benefício e aumentam os efeitos colaterais. Os imunossupressores, a astiopurina, especificamente a azatioprina, o metotrexato, que não tem evidência que mostre para benefícios na retocolite, a gente usa mais na doença de Crohn. Acho que os casos clínicos do Dr. Marco no mês passado foram bem elucidativos sobre isso. Os inibidores da calcitonina, como o tacrolimus, os sirolimus, e aí a terapia não convencional, que passa já para os biológicos, as pequenas moléculas, o tofacitinib, e a cirurgia, como em casos extremos, não exatamente como tratamento, mas nas complicações, eventualmente, da doença. Como estratégia, temos as duas mais clássicas, né? Aliás, tem a terceira, que seria do top-down, mas eu não coloquei aqui porque era fora do contexto, mas de fazer o step-up, então a gente começar nas doenças mais leves, ou então na moderada, a indução com derivado 5-ASA ou com corticoide, né? Eventualmente a associação de imunossupressores e partir para biológicos e pequenas moléculas, ou
Rapidamente, como o Dr. Carlos colocou, você dá uma diminuída do status e a resposta for fraca, você não esperar aqueles 2, 3 meses, você fazer a mudança mais rápida do tratamento. Esse algoritmo, eu sugiro para quem não conhece, né, você colocar no site do ECO, tem alguns algoritmos para cada manifestação fenotípica, tanto de Crohn como de retocolite, ajuda a nortear, né, bem o paciente com você está no consultório. Então, esse especificamente é da colite esquerda, né, então você avalia a atividade através dos critérios de Trulove, Mayo clínico, né, vê se há ou não refratariedade ao esteroide, e aí você classifica uma doença quiescente, né, remissão, uma doença leve, moderada ou severa. Né? Como a gente colocou, então, provavelmente como moderada, decidimos seguir mais ou menos esse algoritmo e fazer o tratamento com derivado de 5-ASA e oral e tópico. Lembrando que não existe um certo ou errado, são, né, possibilidades que a gente tem, né? Você sente, eventualmente, eu acho que a grande beleza do tratamento de doença inflamatória intestinal, os guidelines, eles nos norteiam, mas muitas vezes a gente foge a eles, porque cada paciente tem o seu perfil de resposta. Os nossos guidelines dizem coisas parecidas, né? O do GDIB, no paciente para indução na colite moderada, seria também na leve moderada, mesalazina oral e tópica, e o 5-ASA via retal nas colites distais mais leves também, né? No ECO, coloca que na doença leve ou moderada pode fazer mesalazina oral, pode associar o tópico e o corticoide sendo inferior à mesalazina tópica nesses casos. Então, nossa conduta foi a mesalazina sistêmica, 4 gramas, né? Eu lembro que o paciente estava com uma ferropenia e decidimos por reposição parenteral. Ela já tinha história de intolerância, né? Isso é muito comum, claro que é um caso fictício. E quando há condições, a gente tenta fazer parenteral, a resposta é mais rápida, o paciente já está com diarreia, o uso as apresentações orais de ferro, principalmente quando tinha o sulfato ferroso, os postinhos, eles pioravam diarreia, dava muita cólica, mal-estar, náusea, vômito. Então, a gente tem evitado quando possível. A evolução, depois de 4 semanas, então, dessa paciente, quando ela retornou, o ideal é que fizesse um retorno mais curto, mas ele colocou aqui 4 semanas, ela teve melhora clínica, evoluindo com 1 ou 2 evacuações por dia, fezes bem formadas, classificação de bicho 3 a 4, já não tinha mais sangue, muco, cólicas e estava bem satisfeita. E optamos, então, por manter a dose da medicação e solicitar os exames de controle, como hemograma e prova de atividade inflamatória e uma calprotectina para avaliar a diminuição em relação aos outros. Querem comentar alguma coisa aqui? E aí, Marcelo? Opa, Caio, tudo bom? Tudo bem? Eu cheguei um pouquinho aí, já estava o bonde andando aí, mas até por isso não me manifestei até agora. Mas acho que é só reforçar, acho que é importante, né, com o público que está presente, a gente sabe que tem colegas de diferentes experiências com relação ao tratamento da doença inflamatória. Eu acho que reforçar, né, essa sua conduta com relação à associação da terapia tópica, mas a terapia sistêmica com salicilato, né, porque é uma coisa que alguns colegas têm uma certa confusão nesse sentido, entendendo que se são duas, se você tem o mesmo mecanismo de ação, né, não faria muito sentido associar um tópico a um sistêmico, né? Mas tem sim, os consensos eles colocam essa perspectiva, tem um efeito sinérgico, né, quando a gente associa uma terapia tópica com mesalazina, associando a mesalazina oral, né, os guidelines americano, o europeu, eles já reforçam, e o brasileiro reforçam isso. A gente, acho que é importante passar até para os colegas que têm menos experiência, que é sim uma estratégia interessante. O problema que a gente acaba acontecendo às vezes, seja no sistema público, inclusive também, é acesso, né? Às vezes a gente tem disponível a droga oral e não tem o tópico. Aqui no Ceará acaba às vezes acontecendo isso. Mas acho que reforçar realmente essa estratégia, né, de associar o tópico ao oral, que realmente tem bons resultados. Se a gente for raciocinar em cima da evolução natural da própria doença, da retocolite em si, que tem essa extensão proximal ao longo do tempo, né, assim, isso acaba acontecendo, naturalmente, muitos desses casos que hoje a gente diagnostica como uma colite esquerda, um dia que foram uma retite, né, isoladamente, e a doença acaba progredindo. Então, aquele reto, ele está inflamado há mais tempo, realmente, né, então, eu acho interessante essa ideia da gente fazer a associação da terapia tópica com a terapia oral. Perfeito, cara. Obrigado aí. Aqui a gente tem umas dificuldades com enema, né? Vive faltando, depois volta, e as apresentações, né, de 500, de 1 grama, de 250, então a gente vai usando o que tem, e complica porque são mais quantidades de supositório, né, mais tomadas de manhã e à noite, isso dificulta um pouco a adesão e nossa eficácia, né? A gente vai usando o que tem realmente no CDMEX. Lembrando então aqui que o STRIDE 2, né, então a gente
trata por metas, né? Então, a doença inflamatória, a gente tem alvos de curto prazo, então, especificamente, seria a resposta dos sintomas, diminuir aquele número de evacuações, as cólicas, né? Como é que se diz? O bem-estar do paciente como um todo. Depois, a gente parte para os alvos laboratoriais, remoção sintomática, normalização do PCR, para avançar para a diminuição da calprotectina e, em longo prazo, nossa meta que seria a cicatrização de mucosa, né? Hoje já se fala que o Maio 1 seria melhor endoscópica, não mais cicatrização de mucosa, e no futuro, quem sabe, no caso da retocolite, a cicatrização histológica que foi citada por Dr. Marcos Heroncio, né? Na doença de Crohn, mudaria a cicatrização transmural como efeito, né, assim como alvo mais ambicioso do futuro, mas hoje se contenta, na verdade, da cicatrização principalmente das úlceras. As erosões ainda são consideradas resposta endoscópica. Então, o paciente voltou na 8ª semana, mais 4 semanas, né, isso aconteceu com o caso real, por isso que eu dizer, o paciente teve um estresse familiar muito grande. No caso dessa minha paciente fictícia, foi um problema com o pai, que caiu num golpe, e ela voltou, estava na remissão, né, clínica praticamente, voltou a ter 5 evacuações, né, fezes líquidas, Bridgestone 6 ou 7, presença de raio de sangue, mucocólicas, e os exames que traziam mostravam a manutenção das provas de atividade inflamatória e uma ascensão da calprotectina em relação à calprotectina pré-tratamento. Nesse caso aqui, então, voltando para aquela pergunta que estava, o que vocês fariam? Manter a dose 5 asas, lembrar que está com 2 meses, 8 semanas de tratamento, ainda está cedo para um ajuste de tratamento, trocar medicação para imunossupressor, trocar para imunobiológico, associar um corticoide sistêmico, solicitar uma retossigmoidoscopia e pesquisa diagnóstica diferencial, isso tudo realmente é doença inflamatória intestinal, ela está com alguma outra coisa. Vamos para cá que eu vou voltar para essa pergunta de novo. Quem chegou depois, né, puder entrar nesse site, então, né, tô vendo que temos 20 e tem 17 pessoas inscritas, talvez alguém esteja faltando. Deve ser Maria Parmeira, que é a nossa administradora também aqui. Bom, nesse aqui tivemos uma maioria optando por associar corticoide sistêmico, né? 1/4 dos votantes optaram, né, por solicitar retossigmoidoscopia. Veja que existe mais de uma resposta. Alguns já optando por trocar um tratamento e a minoria aqui pensou também em manter o tratamento, né? Nossa conduta foi associar o corticoide e investigar, né, um diagnóstico diferencial daqueles que também foram citados previamente. Lembrando que a gente também tem prazo, né? Você nem quer comentar alguma coisa? Só comentar alguma coisa, né? Na verdade, até isso aí é só um pouco essa discussão, né? Obviamente, eu e Valéria e Caio ter dado uma opinião diferente. A gente teria começado o corticoide, obviamente, a essa altura já seria uma conduta diferente. Mas o paciente teve uma piora aí, uma coisa interessante, e às vezes essa pode ser uma conduta, né? De fazer a corte a ponto, mas se você não tiver feito o paciente não ter melhora, aí você pode associar o enema, ou seja, fazer a conduta que você tomou, para ver se, já que era uma doença moderada, até um pouco mais para leve, mas eram 4, 6 evacuações, o paciente estava clínico bem, você começar. Se não melhorar, você associa um enema para potenciar o efeito, aquilo que Caio comentou. Nessa sequência também é possível, né? O europeu dá essa possibilidade de você fazer essa sequência também. É só para dizer que ainda haveria, teoricamente, alguém que propusesse outra alternativa, mas aí você dizer, mas piorou bastante, aumentou, em vez de 6, agora é 8 evacuações, e aí a ponto do corticoide que não tinha sido feito antes, aí não tem a dúvida que essa seria uma boa alternativa também. Mas só para reforçar isso, que você pode introduzir o enema quando o paciente não tem a resposta, vinha respondendo bem, ou teve uma melhora, e você pode associar também. Mas é só um detalhe. Mas também avaliaria se não tem nenhuma infecção, CMV ou Clostridium, que estivesse justificando sintoma dela. Eu acho que eu não faria a retossigmoidoscopia agora, não. Eu acho que eu faria pesquisa de Clostridium, porque é uma recaída, assim, mas ele não estava nem tomando corticoide para procurar CMV. Acho que eu não faria, não. Perfeito. Ok. Muito pouco tempo. Então, assim, como disse, temos, né, opiniões diferentes. Eu acho que interessante é isso mesmo, criar um pouquinho de polêmica, apesar de ter um esqueleto que foi, né, mentalmente pensado para isso.
Esse slide eu até roubei da apresentação, né, de Caio. É muito interessante porque ele mostra as diversas drogas que a gente tem e a expectativa, como a doutora Valéria até falou, quanto tempo a gente esperar para um derivado de 5-ASA ter uma resposta clínica. A gente vê que o corticoide, sem dúvida, é o que responde mais rápido. Quanto tempo você deve avaliar para uma revisão clínica para também nem fazer um tratamento na tentativa de step-up quando você não deu chance para aquela medicação funcionar, você está ainda no tempo muito pequeno para isso, e também não postergar um tratamento, atrasar uma mudança de tratamento quando você já tem ultrapassado aquele pico, digamos assim, de resposta. No caso, né, que foi colocada aquela primeira questão, essa altura, com 8 semanas, o paciente teve resposta clínica na 4ª, ele já deveria estar em remissão, ele voltou a ter atividade. Então, realmente, eu acho que não tem muito o que insistir no derivado 5-ASA nesse momento. Voltando àquele algoritmo, então, do ECO, né, então, o paciente que está aqui, como vocês estão vendo, que não obteve resposta, né, ou se em remissão você partiria para a tabela da tratamento de manutenção, mas como ele não obteve resposta, a gente tem a opção de adicionar tratamento tópico e ou oral de esteroides. E aí ela, né, traz os exames, né, depois dessa introdução do que foi solicitado. Veja que a retossigmoidoscopia, o reto mostra esse padrão de diminuição da vascularização, edema, muita fibrina, com microerosões, mas não tem mais aquelas úlceras, não tem tanta fiabilidade. E mesmo tendo sido um preparo de uma retossigmoidoscopia, a gente chega agora, a doença que era restrita do sigmoide reto, parece que ela avançou, já acometendo o cólon descendente. A pesquisa para citomegalovírus e clostridium negativo, né, se tiver a opção de fazer toxina IB, como foi colocado, não parecia ser o caso, ela ainda não estava necessariamente imunossuprimida, apesar de que alguns colocam que o derivado de 5-ASA pode levar também a um grau de pequena imunossupressão. Mantendo a atividade apesar de 3 semanas do corticoide. Já estava com 3 doses, a gente manteve 2 semanas, aí tem as opções, eu queria a opinião de todos. O que fazer num paciente que tem essa reativação, né, se faz 40 miligramas e já começa o desmame com 5 miligramas, mesmo antes de esperar uma resposta para avaliar. A gente tem esperado uma semana ou 2, pelo menos lá no ambulatório, um retorno mais curto nesses pacientes que têm atividade para ver a resposta ao corticoide. A classificação clínica de Maia era de 8, de Trulovitz era dado como severa, e agora a gente colocou como Maio 2, né? Não tinha ulceração, não tinha o sangramento espontâneo. A hipótese diagnóstica mudou um pouco, né? Deixou de ser uma proctossigmoidite para uma colite esquerda. A classificação de atividade era a mesma, mas a gente interrogava se havia uma falha do derivado 5-ASA e 3 semanas de corticoide na dose de 40 miligramas sem resposta adequada. Já interrogando aqui seria uma corticorefratariedade. Nesse caso, então, qual a conduta que vocês fariam? Manter o corticoide, depois ele está cedo para ajuste no tratamento, associar imunossupressor, trocar para imunobiológicos, optar por internação e tentar corticoide venoso. Marcelo, interrompeu minha ligação aqui, porque eu tive que fechar aqui a porta, mas eram quantas semanas o paciente já estava, desculpe? 3 semanas, doutor Carlos. Aqui, ó. Isso foi quantas semanas o paciente já tinha de evolução, de tratamento? Bom, 3 agora semanas. está com 11, né? Porque ela tinha 3 8 semanas de corticoide, certo. E 3 semanas de corticoide. Está aqui grifado. E com quantos miligramas? 40. Certo. Então, vamos para... Se a gente não confundir aqui... Bom, então tivemos uma divisão aqui entre associar o imunossupressor, né, trocar para imunobiológicos e um percentual pequeno pensou na internação. Ninguém decidiu por manter o corticoide, ainda bem, coisa boa. Mas vamos aqui para as nossas justificativas. Então, estou por trocar para imunobiológicos. Lembrando que não tem um certo e errado aqui. Eu vou colocar as minhas justificativas, né, e quero ouvir as opiniões de cada um, né, em relação às suas propostas. Lembrando, então, né, do Tito Target, a gente tem, então,
a necessidade de estabelecer metas. Então, no paciente que a gente não teve o objetivo alcançado, né, desde aquelas metas mais precoces, mais tardias, a gente deve avaliar, né, a necessidade de modificar o tratamento. Peguei esse consenso de Toronto, né, que é muito interessante, ele é bem didático, né, que ele coloca, então, que o paciente, na opção de fazer corticoide oral e uso em 2 semanas, né, e se não obtivermos, né, resposta sintomática, é considerado córtico resistente. Então, não haveria, né, necessidade. E nesse consenso, é interessante, ele opta que a associação das tiopurinas, de imunossupressores, também não traria grandes respostas a um paciente que já é córtico refratário, diferente do córtico dependente. Colocando já como opção na córtico refratariedade o uso do imunobiológico, no caso aqui o anti-TNF ou o vedolizumab, associado ou não ao imunossupressor. Alguém quer comentar alguma coisa? A azatioprina, no caso, né, seria o imunossupressor, ela pega carona na remissão induzida pelo corticoide. Isso. Ela não induz remissão. Então, no caso de uma resistência ao uso do corticoide, e eu não costumo esperar mais do que 2 semanas com dose plena, apesar dos consensos mais antigos falarem em 2 a 4 semanas, mas normalmente eu não espero 2 semanas. Hoje em dia, a gente normalmente já consideraria mais que suficiente para você ver que o paciente não está respondendo bem. Então, nesse caso, seria a opção para o imunobiológico. Outra coisa que me faria pensar também, né, numa rápida transição para imunobiológico, é a rápida progressão que essa paciente teve, inclusive com um processo inflamatório, volto a falar, numa intensidade muito importante, né? Paciente jovem, com progressão proximal rápida. Então, eu pensaria logo em mudar para imunobiológico por esses motivos, sem passar pelo imunossupressor. Acho que isso é uma coisa importante que a gente vem reforçando, né? Mas às vezes a gente termina esquecendo isso, né? Do tempo de início de ação da azithromicina, né? De repente, mas Marcelo já mostrou ali na coluna do slide, demora, né? Então o paciente vai levar 3 a 4 meses, um paciente que está progressivamente piorando, então, e não está respondendo ao corticoide, né? Você pode perder aí também essa janela de oportunidade de esse paciente agravar o quadro dele e ainda tem uma espera de 3 a 4 meses para que ele não responder. Se achar que, por exemplo, aquilo que não foi feito no início, associar uma medicação tópica no paciente já córtico refratário, que já está evoluindo com piora, é também arriscado, né? Você achar que poderia fazer aí essa associação do tópico, que pelo que eu entendi não foi feito, como uma alternativa antes de passar para o imunobiológico, né? E aí esperar novamente mais 4 semanas, né? Isso, particularmente, eu também não ficaria muito à vontade. E, eventualmente, essa conduta que foi feita, né, eu acho que vai discutir mais pela frente o que é que vai pensar lá para frente, se esse biológico vai manter, mas eu acho que o Marcelo deve discutir um pouco isso. Tá bom? Isso. Era basicamente isso. Marcelo, nesse momento, eu acho que eu faria a retinoendoscopia, né, porque ela estava tomando corticoide e não estava respondendo, né? Seria indicação de fazer a pesquisa do citomegalovírus nesse momento também. Né? Mas uma coisa, Valéria, que também que parece ser que quando ele fez aquela endoscopia, ele tinha, ou seja, não tinha CMV, a não ser que a gente já tivesse sido um falso negativo, nem tinha infecção por Clostridium, né? Parece ser a evolução da doença, ou seja, ali ele já estava não respondendo e sem nenhuma das 2 infecções, né? Pode acontecer, mas a probabilidade é menor de que ainda tivesse essa... Sim, não, eu não teria feito naquele momento, teria feito agora. Sim, entendi. Ela não teria colocado naquele primeiro momento que não estava imunossuprimida, teria feito o corticoide sem a reto, e agora que ele não estava respondendo, que teria feito a reto. E qual a experiência de vocês, paciente que é córtico refratário, com a medicação oral, aí passa para venoso e ele responde? Assim, são poucos pacientes, mas os que a gente interna, eles respondem melhor, né? É impressionante que corticoide venoso, a gente tem resposta, sim, né? Quando a gente já está pensando em fazer tratamento de resgate, colocar o anti-TNF, nossa experiência é que com o corticoide venoso tem respondido. E nos outros protocolos de doença que começa a aumentar a gravidade, tem vários protocolos, né? Tem o de Toronto, tem vários protocolos para retocolite quando se torna moderada grave, é que, de fato, isso que a Valéria disse, faz parte dos protocolos, né? Você tem o corticoide venoso e, obviamente, isso é mais clássico para a forma grave, mas você espera aí 3 dias do paciente, 5 dias, e o paciente, às vezes, melhora. Isso acontece. Eu estou com um caso parecido, é um paciente que a doença é moderada, sendo que ele é idoso, ele é triarterial, né? E está sangrando, e assim, ele está fazendo, já fez monoterapia com anti-TNF, está com vedolizumab,
e parece estar tendo falha primária também. Então, a gente vai internar, foi discutido com a cardiologia, com tudo, para fazer o corticoide venoso, porque a gente não tem outra opção para esperar tentar diminuir, porque tem receio dele, ele está com anemia, dele terminar fazendo uma síndrome coronariana aguda no contexto. Então, mesmo não sendo um quadro, do ponto de vista de Mayo, né, tão grave, entendeu? Mas o contexto todo é que faz pensar que é um paciente um pouco mais grave. Eu acho que... Oi, desculpa, cara. Tranquilo. Não, acho que são os pontos aí com relação, acho que é interessante também essa questão de você, às vezes, quando um paciente é bem grave, a gente não tem dúvida da indicação do biológico, né? Fica muito escancarada essa indicação, né? Eu acho interessante casos como esses, né, para a gente pensar nessa perspectiva do biológico, não naquele quadro já muito grave, né? Talvez, assim, a indicação do biológico, às vezes, é um pouco protelada, e isso gera justamente a maior gravidade do paciente quando chega para a gente, né? Muitos pacientes que têm doença moderada e está evoluindo já com refratariedade ao tratamento convencional, que eu acho que perde um pouco o time ali da gente poder começar um biológico antes que ele vire uma doença moderada grave realmente. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar no nosso dia a dia, esse time ali realmente para não, às vezes, retardar um pouco mais o biológico. Assim, eu acho que esse paciente está bem no momento que você pode se considerar no biológico pela refratariedade ali ao corticoide, né, como foi comentado pelo Zé Anúncio, né, assim, tem uma curiosidade aí, só algo a mais aí para levantar essa discussão, que nesse guideline aí de Toronto, apesar de ser de retocolite, Ele coloca... usa metotrexato, né? Coloca curioso. Tanto coloca metexato para retocolite, como associa vedo com Com imunossupressor, né? Que é uma coisa que a gente não tenta, hoje em dia, de cara, não fazer, né? Mas, assim, porque você vê aí tem uma abordagem diferente do que a gente também acaba fazendo no dia a dia, mas acho que mostra mais uma vez o que você disse, né? Nunca tem uma resposta, uma única resposta correta, né? Exatamente. Bom, então, nossa conduta foi solicitar o protocolo pré-biológico, né? Então, fazendo um resumo da abordagem prévia ao tratamento com imunobiológico, na verdade, poderia ser também com imunossupressores em geral. A gente tem, nesse momento, fazer uma revisão, né, do caso, confirmando o diagnóstico, classificar a atividade da doença, então tratar o que não é atividade de doença, né, como a gente citou aqui, o citomegalovírus, às vezes uma neoplasia complicando outra coisa, uma infecção outra. Excluir as contraindicações ao que a gente está pensando, então vai ser citado, mas paciente, por exemplo, no caso dos anti-TNFs, paciente tem uma doença desmielinizante, insuficiência cardíaca grave, excluir infecções ativas, principalmente no contexto da TNF. A decisão é compartilhada. Hoje a gente tem medicações, né, dentro dos, não só do imunobiológico, mas as pequenas moléculas por via oral, venosa, subcutânea, associada ou não a imunossupressor. Lembrar de fazer o screening para tuberculose, né, doença tuberculose latente. Solicitar as sorologias, né? Então, HIV, hepatite C, hepatite B, Epstein-Barr vírus, especificamente em homens jovens, né, que são candidatos a usar azatioprina pelo risco, né, absoluto pequeno, mas proporcional aumentado de linfoma esplênico. Os testes laboratórios iniciais, né, lembrar que se uma mulher, lembrar, né, se ela pode estar grávida, então atraso menstrual, que pode ser pelo contexto da atividade inflamatória, um paciente que está com atividade grave, ela tende a entrar em amenorreia, mas a gente pode se surpreender, e algumas drogas como o metotrexato, especificamente o tofacitinib, são contraindicadas nesse momento para ser feitos na gravidez, né? Avaliar, atualizar a qualidade vacinal, principalmente antes de imunossuprimir, não é o caso dessa paciente, que ela já está com corticoide, mas das vacinas de vírus vivo atenuado, aí inclui a varicela, a tríplice viral e a febre amarela, e o ideal que fosse feito até antes, não citei realmente, antes de qualquer imunossupressão, mesmo com corticoide, a gente fazer a vermifugação, né, o preventivo de estrongiloidise disseminada. Então, beta-CH é dado negativo, raio-x de tórax é normal e vem um PPD de 10 milímetros. E agora, minha gente, o que fazer? Vocês tratam a tuberculose, esquema RIP tradicional, faz uma profilaxia com isoniazida junto ao imunobiológico, começa os dois juntos. Não precisa tratar, mas evitaria um anti-TNF pelo perfil de segurança, faria profilaxia com isoniazida por 30 dias antes de iniciar o imunobiológico.
Então, 2/3, né, dos presentes aqui optaram pela profilaxia com isoniazida 30 dias antes do biológico, 1/4 já optou por iniciar concomitante, tratar tuberculose 8%, ninguém considerou em não tratar e evitar anti-TNF. Querem comentar? Eu coloquei a letra 4, eu só fiz, acho que uma vez, comecei biológico junto com a isoniazida pela gravidade do quadro da paciente. Geralmente eu tento segurar, e assim, depois da terceira, quarta semana que eu começo o biológico. Terceira, quarta semana tomando isoniazida. Nesse caso aí, Valéria, só teria esse problema da preocupação aí da gravidade e talvez tivesse que até lá, então, mudar um pouco a estratégia, né? Aí seria outra opção que você tinha sugerido dele internar, fazer o corticoide IV com a preocupação obviamente, dos 30 dias, ou eventualmente monitorar de perto e se agravar, internar e fazer o corticoide. Mas é como o Marcelo está dizendo, acho que não tem resposta correta, e isso gera uma dúvida, né? A ideia é provocar essas dúvidas da prática, né? E a gente sabe que o correto é a mesma profilaxia, mas a preocupação é que o paciente parece estar agravando. Então, se até lá essa não fosse a opção, eu teria que buscar alguma outra alternativa, se não fizesse paralelo, acompanhar o paciente, para fazer de novo a ponte, que seria o corticoide IV, que você mesmo sugeriu. Uhum. Então, por aí, doutor Carlos, assim, né? Então, a minha justificativa desse, porque se a gente fosse esperar 30 dias, ela está com 40 miligramas de corticoide, na verdade, nesse período para fazer os exames, aí vai deixar ela sem nenhum tratamento, o tratamento que está fazendo é ineficaz, para esperar o biológico. Então, essas questões são colocadas, senão a gente vai internar realmente, tentar fazer corticoterapia venosa. E aí, lembrando então aqui, né, no paciente que está, então, na profilaxia... Oi, desculpa, cara. Uma questão, Marcelo, acho que assim, eu entendo completamente aí essa preocupação, né, da doença evoluindo com a velocidade realmente que preocupa, né, assim, mas acho que uma coisa que é fundamental aí seria ter realmente uma conversa bem importante com o paciente relacionada a esses riscos, né, porque a gente sabe que tem essa indicação mais formal, né, de esperar um mês. Eu acho que poderia sim ter essa estratégia, mas daí eu acho que esse nosso papel mesmo de compartilhar, né, essa opção terapêutica, inclusive com o próprio paciente, para ela entender os riscos, né, assim, tanto da doença como de iniciar o tratamento frente a uma profilaxia já em conjunto, né? Eu acho que seria importante, independente da conduta, que ela tivesse compartilhando também dessa decisão. Acho que é fundamental aí, nesse caso. É porque, de fato, como a Valéria disse, ou seja, nenhuma diretriz que eu me lembre faz essa discussão, por isso que é um caso que pode acontecer na vida real, né? Mas, assim, nenhuma diretriz coloca, obviamente, os seus guidelines nas suas diretrizes, que eu me lembre, uma discussão nesse sentido. É sempre, obviamente, até discute, né? Se for uma tuberculose doença, você pode antecipar, não esperar os 6 meses, você antecipa para 2 meses, mas nessa situação de profilaxia não é uma coisa habitual. Ele acho que não faz nem essa discussão, mas a rigor é como a Valéria diz, não era para esperar. Mas a vida real é vida real. E você, na verdade, criou o caso, mas que as condições, no meio da gente, com alta prevalência, vai acontecer. Então, são pedaços, são recortes de casos do ambulatório. Então, você pega assim com algumas dúvidas que ele coloca, que realmente eu fico na dúvida também, né? Que eu tenho certo e errado, quero aproveitar a presença de vocês e estimular para mostrar quem está começando a doença inflamatória intestinal que não é tão simples, às vezes, né? Não é só me abraçar com guideline, com PCDT, que eu vou conseguir resolver tudo, né? Então, a gente vai ter que sempre pedir ajuda. Aí tem um infectologista que entra, como falou, a opinião do paciente é sempre levada em consideração, cara, né? Não tenha dúvida por isso, tem que explicar. Às vezes tem um paciente ou outro que a questão cognitiva não ajuda, a gente tem paciente que traz a mãe parece que é pior, traz o irmão, ninguém entende o que você está querendo explicar, mas ainda bem que isso é a exceção. Bom, então existe a possibilidade, doutor Carlos, né? E os consensos citam, inclusive o próprio PCDT cita nessa possibilidade, no paciente que tiver, né, a necessidade de uma doença mais grave, você começar junto, né, o tratamento junto da profilaxia. Mas aqui, então, em geral, para relembrar, um paciente então, que faz aquele protocolo pré-biológico, faz o raio-x normal, PPD negativa ou IGRA negativa, você não tem tuberculose e segue, né, o procedimento de fazer o tratamento. Naquele que eu tenho um PPD maior que 5, raio-x com lesão residual ou IGRA positivo, né, a gente sempre exclui a possibilidade de doença, tuberculose,
A profilaxia que a gente faz com isoniazida, a gente faz geralmente sempre associado com, né, um parecer do infectologista, eles acompanham em concomitância, e a tendência hoje é fazer não mais por 6, mas por 9 meses. E como eu disse, se a doença tiver muita atividade, vale a pena, você pode iniciar junto da profilaxia. E claro, se tiver doença, você vai tratar a tuberculose. Desculpa, mostra aí o consenso aí. Desculpe. Pode seguir. Não, eu queria discutir essa história desse consenso aí. Certo. Então, antes de entrar no tratamento, eu acho que é importante ter essa perspectiva dessa nova profilaxia, né, Marcelo? Que existe da isoniazida com rifampicina, né, que já tem começado a ter disponível aí para os pacientes, né, que vão começar com tuberculose latente, porque eu acho que é uma perspectiva bem interessante com relação à adesão ao tratamento, né? Acho que o Carlos Brito pode falar aí com mais propriedade, né, mas seriam só 12 tomadas em 3 meses, e aí, de alguma forma, aparentemente, com resultados semelhantes à isoniazida, né, no período de 6 a 9 meses, eu acho que seria a isoniazida, 900 miligramas, associada a rifampicina, 900 miligramas, uma tomada semanal durante 3 meses, né? E aí você teria 12 tomadas na profilaxia, frente 9 meses tomando comprimido diariamente, né? Em termos de adesão ao tratamento, a profilaxia seria uma perspectiva bem interessante, né? Cara, eu desconhecia isso. Passa para a gente depois? Eu não lembrava disso, não saber. É um esquema novo, né? Fazendo 3 vezes. Só que eles têm incluído para o paciente, acho que acima de 50 anos, né, Caio? Acho que prioriza. Não quer dizer que não vai fazer em situações que você precisa ter rapidez pelo curto de tempo, mas às vezes é porque, como é disponibilizado pelo SUS, ele prioriza para alguns grupos de pacientes, né? E aí o paciente, acho que acima de 50 anos, ele já não faz mais aquele esquema da terapêutica clássico, né? Que eu achei bem interessante, porque são só 12 tomadas, né, Carlos Brito? O paciente ele toma durante... São 12 semanas, é isso? São 12 semanas. 12 semanas. 900 miligramas de isoniazida com 900 de rifampicina. Compartilho no grupo uma tabelinha que é aqui de Pernambuco, mas que é a mesma coisa que é do Ministério, ele só fez replicar. Ficou didático. Ótimo. Só um detalhe aqui desse quadro aí, só para gerar um pouquinho de confusão. Primeiro, assim, é interessante o PCDT colocar que pode fazer em biológico, porque esse manual do Ministério, eu não me lembro dele ter feito... eu acho que da reumatologia, estava vendo aqui na referência, não é no PCDT, o PCDT não fala disso. Tá, não, só depois tu olha, Marcelo, até porque Mande sim. a gente tem interesse, a gente está até orientando que está fazendo tuberculose inflamatória, é interessante ter esse retorno, porque quando a gente fez a revisão, eu e Valéria recentemente, para o capítulo do livro do GEVIV da tuberculose, a gente fez até uma tabelinha em que a gente fez essa discussão da profilaxia, mas eu acho que vale a pena. Uma coisa que eu pensei nesse caso aí é só uma discussão também, não vai ter, né? Às vezes, um paciente como esse, que você precisa tomar a decisão disso, e obviamente PPD para a gente vale como positivo, era se ele tivesse condições de fazer um IGRA, né? Aí o cara vai dizer, você vai ter coragem, né? Obviamente tem um PPD positivo. Aí o PPD pode dar positivo em micobactéria não tuberculose. O paciente com história em uma determinada área, você teria coragem, por exemplo, o IGRA, que aí ele tem menos risco de contaminação para outro micobactéria. Se ele viesse negativo, e aí sem nada no raio-x, ou até você fazer a tomografia, esses casos você poderia ir mais além, mas tudo isso tem um custo e possibilidade de acesso, né? Que a gente não teria, por exemplo, no paciente do público, a não ser uma tomografia eventualmente de tórax, e o IGRA tem um custo. Mas só estou colocando essas discussões porque, às vezes, o IGRA poderia ser uma alternativa numa situação bem particularizada com essa. Não pensei aqui, estou fazendo brainstorm, não sei nem se eu estou corretamente certo, mas, eventualmente, um IGRA viesse. Mas o que provavelmente esse paciente tem mesmo deve ter um IGRA positivo também. Não ia mudar muita coisa, não. Mas, se viesse o Marcelo, o que eu vi quando eu fiz a aula do preparo é quando você vai fazer o tratamento da TB, é que você poderia, assim, ele fala, o ideal seria fazer... Começar os dois juntos, né? Eu vou procurar aqui e coloco no grupo para vocês. Ou você fazer o final, esperar, se o paciente estiver bem, você fazer o tratamento da TB para começar o biológico. Ou, nos casos graves, pelo menos entre 2 meses, né, do tratamento da TB para fazer o biológico. Aí, eu não lembro esse começar junto, mas é interessante, né, no caso de um paciente grave. E esse tratamento que o Caio falou... tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Que aumenta os efeitos colaterais da droga pela dose. Hepatotoxicidade? Mas aí, acho que a gente tem que ver risco-benefício, né? De tudo. Sem dúvida.
Bom, então, em relação ao tratamento especificamente, o GDIB coloca, então, que nós temos, né, infliximab, adalimumab e golimumab, com os 3 anti-TNFs que poderiam ser utilizados, o vedolizumab, antitegrina e a pequena molécula, inibidor da JAK, o tofacitinib. Para manutenção, infliximab, mais como terapia de resgate nas colites graves, fulminantes, aquele contexto do paciente que internou e que foi córtico refratário, né, venoso. Já o ECO cita que, né, a associação da TNF ao VEDO, colocando geralmente o tofacitinib sempre para paciente mais falhado, mas pode ser utilizado também no início, e o ustekinumab, que até um dia desse não está liberado para retocolite no Brasil, agora, hoje ele está liberado. O nosso PCDT, né, sem atualização do recém-incluído tofacitinib, que está nessa história também, e no rol DNS a gente tem o golimumab, mas o que está disponível, pelo menos aqui na secretaria e na maioria dos locais, é o infliximab, que é o TNF, e o vedolizumab. Aqui poderia ter mais uma pergunta, eu vou deixar aberto porque eu não coloquei a pergunta. E aí, então, assim, aberto, pena que assim vai ser mais difícil de, né, os não moderadores participarem, mas qual vocês escolheriam, então, para ela? O infliximab ou o vedolizumab nessa situação? Eu acho que se a gente não está podendo esperar para fazer, vai iniciar biológico junto com o isoniazida, é porque a paciente precisa de uma ação rápida. Então, não poderia fazer veto, porque o veto tem demora, né? A ação demora quase igual da azatioprina. Então, eu faria infliximab. Eu também. Isso aí, né? Tá grave, aí... Eu acho que a resposta realmente, infliximab, na média, a gente vê que responde mais rápido os pacientes realmente. Né? Você vê alguns casos de vedo respondendo mais rápido, mas não é a média mais realmente. Comum, né? Isso. Aquela tabela que tem lá do slide coloca como uma média realmente esperada, né? Você tem pacientes que têm uma resposta rápida com vedo, como tem pacientes com inflix demora mais a responder, mas ali acho que no geral a gente acaba, se a ideia é assim, a gente até mudar um pouco a conduta habitual, pensando em atuar mais rápido na doença, seria o infliximab realmente. Mesmo pensando que aí você está aumentando o risco de para tuberculose. Bom, esse seria mais uma pergunta que eu devia ter colocado, porque exatamente, né, nessa possibilidade, colocou aqui a pirâmide Regueiro, né, que já foi modificada, colocando o vedo ainda acima do ustekinumab, mas para a plateia em geral, lembrar que o corticoide ele fica abaixo da pirâmide, no subsolo, né, então a gente nunca deve usar como manutenção, é o que tem de pior no contexto de segurança paciente. Depois vem a terapia combo, DNTNF junto com a azatioprina especificamente. A azatioprina em monoterapia tem o mesmo risco, basicamente, do tofacitinib, no da JAK, os anti-TNFs em monoterapia e no pico da pirâmide, o vedo e o ustekinumab, mas mostrou-se que, na verdade, os estudos eram mais para as doses reumatológicas, 45 miligramas, parece que na dose 90 miligramas ele tem um risco um pouco maior e o vedo seria superior, né? Optamos, então, pela isoniazida e prescrevemos o vedolizumab, porque lembre-se, quem, né, eu acho que o Caio chegou depois, não vai lembrar, mas ela, paciente, é técnica de enfermagem, ainda por cima, sabe? E aí, até a ocupação, a profissão do paciente pode ser levada em conta, um paciente que tem maior exposição, né, de uma reativação, mas é exatamente isso, eu acho que poderia pensar, se é um paciente que está em atividade mais importante, né, vou comparar aqui depois para vocês, eu acho que não sei se voltei para colocar aquelas velocidades de cada droga, né? Eu posso voltar depois àquela que foi do stride que o Caio citou, sobre a velocidade, né, para a resposta clínica, de remissão clínica e, por fim, de remissão endoscópica. Eu estou na dúvida se eu coloquei ainda para isso, né? Nesse caso fictício, o paciente então fez a semana 0, 2 e 6, quando ele voltou para a semana 6, ela voltou para a semana 6, percebeu melhor a frequência de evacuações, as fezes estavam começando a ter um pouco mais de consistência, já não tinha o sangue ou muco, o PCR ainda tocado, valor de cima de 5, mas com melhora, e a hemoglobina de 11. Por que essa semana 6 é importante, né? Num caso mais grave, ou no paciente que está com resposta um pouco mais tardia, não está respondendo, a gente poderia considerar fazer uma quarta dose na semana 10, né? E aí, para daí a gente depois voltar as doses de manutenções a cada 8 semanas. Então, fazia 0, 2, 6, 10, depois 14, e a partir disso, a cada 8 semanas. Nós mantivemos o tratamento, está aqui a tabela, ótimo. E aqui eu vejo que dos imunobiológicos, né? Só não perde, né, só não ganha, melhor dizendo, das pequenas moléculas e da azatioprina, do imunossupressor. O tempo de resposta clínica, de remissão clínica, mas aí alguns vendem, né, o vedolizumab como o Usain Bolt, aquele que larga um pouco mais atrás e chega na frente depois, né? Então, um perfil de segurança bom, monoterapia, não precisa de
imunossupressor, depois fazia cada 8 semanas, e uma paciente que tem esse PPD, né, já tem uma exposição laboral, que a gente poderia colocar em consideração. Na evolução fictícia também, das 14 semanas, ela vinha para fazer a dose dela, voltava com normalização das evacuações, coincidindo com um período mais ou menos de discussão, sem sangue ou muco, retomada da qualidade de vida, e uma caprotectina abaixo de 50, de 40, hemoglobina de 12, com a proteína C reativa menor do que 1. Aqui a colonoscopia, que a gente solicitou, então, com 3 a 6 meses, que a gente solicita para avaliação, né, o ilho normal, o sigmoide e o reto também, uma vascularização, veja que é a cicatrização, e ali na setinha, um processo inflamatório perto, né, do ósteo apendicular, né, o PET secal, né, que isso é muito comum, né, não confundir com doença de Crohn. É um achado relativamente comum que a gente vê dos pacientes que têm colites distais, né, colite esquerda, ou proctocilmonite ou retite, e que não necessariamente mostra atividade de doença, mas a gente não deve mudar o tratamento baseado nisso, né? Não tem nenhuma repercussão. Aqui a gente estava, então, na cicatrização mucosa, seria na semana 18, ela estava, né, na 3º para 6º mês de tratamento, e aí a gente estava, né, obedecendo o STRIDE, né, melhora clínica, laboratorial, queda dos marcadores, né, inflamatórios, a calprotectina entre eles, e atingindo nossa meta endoscópica, né, de cicatrização mucosa. Não tem a biópsia aqui, né, que poderia mostrar se estaria em remissão profunda, como se coloca, ou ainda uma atividade histopatológica. Eu acho que é isso. Quem quiser colocar alguma coisa... Deixa eu só corrigir aqui, viu, Caio? Eu mandei para aqui, compartilhei com vocês aí o protocolozinho e eu só me confundi. Acima de 50 anos, que a gente às vezes faz no ambulatório isoniazida, a preferência é rifampicina, acima de 50 anos. Mas, de fato, a rifapentina, eu compartilhei, mas vocês olham depois. Ela pode ser feita realmente pela questão do tempo, né? O que tem a ver é só se já está disponível mesmo a rifapentina. Mas eu compartilhei com vocês aí. É da Secretaria de Saúde do Estado, mas é do Ministério. Na verdade, ela só fez um cartazinho aqui para facilitar esse segmento. Mas o idoso, que a gente costuma fazer mesmo no ambulatório isoniazida, ele não recomenda. Eles preferem a rifampicina hoje como um protocolo do Ministério acima de 50 anos. Então, e é interessante porque eu tenho uma imagem, né, que é uma ilustração colocando a quantidade de dias, né, de tomada de comprimido ao longo dos meses, uma estratégia versus a outra, que é gritante a diferença, né? 12 tomadas versus... Ficou mais didática, porque a do Ministério é uma tabela enorme. 12 tomadas versus 9 meses aí, então, né, 270 tomadas, né, dos pacientes usando a dose diária, né? Então, realmente, a diferença é muito grande. Pensando em adesão, acho que é bem uma perspectiva bem interessante. Só com relação ao que foi comentado, viu, Marcelo? Eu acho que a sua decisão pelo VEDO fica mais claro porque também você optou começar junto com a profilaxia, né? Porque você optou por uma estratégia mais segura relacionada à tuberculose. E tentar ganhar 4 semaninhas aí, né? E por isso começou em conjunto, né? Talvez se você atrelasse aquela resposta lá, se você começaria junto com o anti-NF junto com a isoniazida, mudaria um pouco o cenário, né? Acho que o raciocínio de quem, naquela resposta, o raciocínio de quem disse, vou esperar 4 semanas com a isoniazida para começar o biológico, essa pessoa normalmente pensou no infliximab como opção terapêutica. E aí a sua estratégia de começar junto é porque você já pensou ali numa molécula que teria um perfil de mais segurança para tuberculose, e aí você acabou começando com mais... que você perdeu aquela técnica de enfermagem, foi até pegadinha assim, né? Um caso, às vezes, fictício, eu estava pensando aqui, mas eu estava pensando, é difícil ser roteirista de filme, viu? Porque você deixa a ponta solta para depois corrigir as pontas soltas, rapaz. Então, às vezes, a vida é mais fácil. Eu acho que depois o grupo pode até opinar, mas eu acho que foi muito bom esse modelo, Marcelo, porque eu acho que dá uma interatividade e a gente ouve diferentes opiniões, que eu acho que é o modelo que a gente tem feito em alguns jornais. Essa ferramenta então, permite você colocar muita coisa, Carlos. Essa ferramenta é ótima, porque ela é rápida, você pode utilizar o tempo dele, então a sugestão foi de usar essa ferramenta, porque eu acho que ela funciona muito bem. A gente usa outras ferramentas lá nos congressos, nas jornadas, aqui a gente faz muito com aquela história da maquineta, mas essa é simples, e você consegue organizar, e você fez uma discussão interessante. Eu acho que é um modelo que a gente pode pensar, discutir com
com todo o time que está participando aí do curso, se esse pode ser o modelo, e aí a gente vai mesclando com outros casos, pode ser casos de vida real, eventualmente vai botando outros aspectos, outras manifestações. Eu acho que é uma ideia boa. Obrigado. Muito bom. E aí, os demais querem perguntar alguma coisa? Né, falando, o doutor Marcos Zerons falou da heterografia. Eu falei, poxa, não coloquei nenhuma heterografia. Eu citaria, porque como estava na minha cabeça tão redondinho que era uma retocolite, mas eu acho que caberia, sim, né, na possibilidade que a gente teve exatamente o que ele descreveu. Alguns casos de colite isqueiro, o paciente, inclusive, parece que entra em remissão do cólon e quando você vê, tem doença ileal, né? Aparece uma fístula, alguma coisa do tipo. Bem lembrado, doutor Marcos. Ótimo. Alguma pergunta aí? Deixa eu olhar aqui que eu estava responsável pelo bate-papo. Não, só parabenizando aí. Ótimo. Ok, gente? Marcelo? Valéria? Muito bom. Joia. Bom, eu acho que Boa essa noite a interação, todos. apesar de às vezes os colegas, né, assim, que têm menos experiência, às vezes ficaram um pouco acanhados de falar, né? Isso. De certa Por isso que forma, escrever de de forma anônima, né? eles Que eu Muita acho que é gente melhor. que tem experiência e não gosta de falar. Também. Tem, verdade. Beleza, então ótimo. Acho Beleza, que valeu, pessoal. por aqui. Boa noite. Boa noite, Excelente, pessoal. excelente, Sim. Marcelo, parabéns. Boa noite. Obrigado. Parabéns. Boa noite. Marcelo. Parabéns, Beijo. Marcelo. Obrigado, Marco. Um abraço. Boa noite a todos.